Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai, por estarmos em tua presença, na tua casa, meu Senhor, no meio do teu povo, cada dia, Senhor, buscando a tua face, servindo ao teu povo, bendizendo o teu nome, te exaltando, ó Deus, agradecendo, Senhor, a oportunidade de servir. Deus misericordioso e bondoso, obrigado pela tua bondade, Senhor, e pela tua misericórdia, Pai, que nos faz viver, Senhor, viver na tua presença. Guarda a tua igreja, guarda os meus irmãos na cidade, no interior, as crianças, a juventude, as famílias, os idosos, os enfermos, fragilizados, Pai, abençoa, dá graça a cada um, manifesta o teu poder. Tenha misericórdia dos que estão sofrendo aflições, perseguições, angústias. Ó Deus, socorre cada servo teu, socorre, Senhor, os que estão sendo injustiçados. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelas visões dos céus, pelo teu amor profundo. Livra, Senhor, os meus irmãos da corrente da aflição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. A Unicres está com 37 anos de atividade e o programa Toca o Clarim está com 24 anos de atividade. Nossa situação foi sempre muito limitada e, à medida que o tempo ia proporcionando, íamos tendo aqueles ouvintes mais voluntários e tal, à medida que aumentava as nossas contribuições, as ofertas para o nosso trabalho, nós íamos contratando mais uma hora. Eu comecei com uma hora e hoje nós trabalhamos de segunda a sexta para a glória do Senhor. Agora, meus queridos irmãos, nosso texto hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 5. E é um texto que a maioria ignora. É bem pequenininho, a maioria ignora. Davi era um homem que estava vivendo em desgraça. Davi era perseguido pelo rei. Davi tinha sido humilhado pelo rei. Davi tinha sido praticamente expulso. Ele não esperou para ser expulso, ele fugiu. Homens inteligentes não esperam alguém chegar, pisar em cima, tripudiar. Homem inteligente, tendo humildade e a graça de Deus, deixa para lá. Deixa bens, deixa amigos, deixa inimigos, deixa qualquer coisa e sai na graça. Sai sem problema. Davi tinha um gravíssimo problema. Era um homem extremamente habilidoso e o rei tinha inveja dele. Esse é um grande problema. Inveja é uma praga. Tem uns ordinários aí que a saudação dele, olha a inveja, olha a inveja. E, na verdade, são os malandros sem futuro que alimentam o povo com chantagem. Mas a inveja é uma coisa diabólica. Agora, eu não prego inveja, e eu não prego quebra de inveja, eu prego a palavra de Deus. E quem se vacina é quem está na presença de Deus. A vacinação vem da palavra de Deus e não da palavra do ordinário. Então, meus queridos irmãos, o Davi tinha esse gravíssimo problema. Era genro do rei. O rei deu uma mulher para ele, que era para matar ele de raiva. A mulher era ranzinza, a Mical, filha do rei Saul. Pensa num presente de grego sem futuro. Eu acho que o rei queria se livrar de uma filha desajustada. Aí
o rei praticamente forçou o casamento dos dois. Você vai ser meu genro. Eu tenho que contar com você e você sendo meu genro é melhor. Foi terrível. Agora, nós vamos ler e vamos aprender juntos. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele alguns 400 homens. E foi Davi dali para Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar aqui meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Querete. Louvado seja o Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua instrução, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Senhor, pela base profunda, segura, maravilhosa que nós temos para resistir ventos de provações e todo tipo de angústia e maldade. Ó Senhor, nos dá a graça para vencer pelo teu grande poder. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, imagina a situação de Davi, de um homem celebrado, um militar celebrado, que motivava, que inspirava a música popular, que foi até uma das coisas que contribuiu para a inveja do Saul, porque eles foram para uma guerra e o Saul não tinha a habilidade de Davi. Saul não tinha a agilidade de Davi. Saul não tinha a fé e a fortaleza, a segurança do Davi. Então, eles venceram, ficou claro, ficou provado e comprovado que Davi foi muito mais operoso, e fizeram uma música popular dizendo que o rei era forte, poderoso e tinha vencido milhares, e Davi seus 10 milhares. Aí o rei já ficou mordido. Ele, 10 milhares, só falta tomar a coroa, só falta entregar o reino para ele. E era mesmo. Davi já era ungido do Senhor, talvez ele já soubesse que tinha havido aquela manifestação de Deus a Samuel para ungir um dos filhos de Jessé, talvez ele soubesse. Claro que ele vivo não acreditava nisto, ele não era um homem fiel, um homem temente, um homem de fé, mas ele temia. O Saul temia Davi, tinha medo de Davi. E por causa disto, agora Davi se torna ex-militar, ex-genro do rei. Ele tomou a mulher. Não de uma vez assim, mas ela ficou lá e depois ele deu a mulher para um rival do Davi. Quem sabe outro capitão lá.
Resultado, Davi ocupou a posição do ex-guerreiro do exército real, ex-genro do rei, ex-homem de confiança, ex-motivador de canções, e fugiu para a caverna de Adulão. Era uma fortaleza natural, uma caverna, um negócio que quem conhecia aquela caverna podia escapar dela, né? Podia escapar nela e dela, porque ela tinha aberturas e tal. E o Davi, o Saul também conhecia. E o Davi foi para lá. Era uma fortaleza natural. Podia se aquartelar ali, e ele fez. Mas ele chegou a notícia lá nos familiares, lá em Belém, e ele estava na caverna, que ele estava na caverna, e foram para lá seus irmãos, toda a casa de seu pai. Ou seja, quando a maldade, quando a insegurança, quando a perversidade, quando a perseguição grande se movimenta, todo mundo fica inseguro. A família do Davi ficou correndo risco. Então foram para lá, foram, sabendo que ele estava na fortaleza natural, chamada Caverna de Adulão, foram para lá seus irmãos e toda a casa de seu pai. Toda a casa, ou seja, pai, mãe, irmãos, todo mundo. Foram ter com ele. E ajuntou-se também a ele cerca de 400 homens. Agora, a descrição que o texto faz desses homens. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Homem que tinha lutado também no exército, homens que, quem sabe, tivessem uma admiração muito profunda por ele e, por esta razão, tinham sido despedidos. Homens que estavam em aperto, sem o soldo, sem receber dinheiro, sem recompensa. Homens que estavam em aperto. Homens que estavam endividados. E todo homem endividado, sem soldo, as contas vão se acumulando. E todo homem de espírito desgostoso, homem revoltado, sujeito que estava bem, todo o tempo ali, recebendo o dinheiro, recebendo bens e presentes e honradez, de repente cai em desgraça por causa do capitão, por causa do comandante, por causa do líder. E o líder era o genro do rei, que havia caído em desgraça e todo o seu comando estava comprometido. 400 homens desgostosos, homens amargurados de espírito, homens que não tinham muito o que fazer e nem para quem apelar. Era uma situação muito grave, era uma situação vexatória. E o Davi sentiu na pele o peso da responsabilidade para estar com estas pessoas estarem com ele e buscar soluções para eles e soluções para a nação, para o reino que estava de qualquer forma sendo minado, estava em frangalhas. Mas tinha um problema mais sério ainda para Davi, que era a segurança da sua família, segurança de seus pais. Davi teve uma ideia. Davi deveria pensar, eu não tenho acesso ao rei. O rei não quer me ver nem pintado, o rei não quer conversa comigo. Eu também não quero conversa com ele. Eu não posso matar ele. Ele é ungido do Senhor. Não presta, mas é ungido. Ele não serve, mas é ungido. Eu não posso fazer nada.
não quero e não devo fazer nada, mas eu preciso de segurança. Deixa eu procurar um incrédulo, deixa eu procurar um pagão, deixa eu procurar um rival dele, um inimigo do rei. E ele foi procurar o rei dos Moabitas. Ele foi para os Moabitas, falou com o rei dos Moabitas. O texto não nos fornece o nome, mas ele foi falar com o soberano e fez este pedido inusitado: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Me conceda deixar minha família aqui em segurança. Exílio. Exílio na Bíblia Sagrada. Deixa, me conceda, me permita, me ajude, que eu deixe aqui com vocês, que eu deixe aqui no teu reino, meu pai e minha mãe, até que as coisas se resolvam, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. O rei concedeu, o rei entendeu, o rei se comoveu e o rei permitiu, o rei dos Moabitas. Pois não, se prontificou a servir, serviu a Davi, serviu de amparo, de apoio para Davi, para sua família, para os seus pais. E o rei cedeu, o rei concedeu, o rei permitiu. Trouxe-os perante o rei dos Moabitas. E eles ficaram ali com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte, na caverna de Adulão, na caverna natural, a fortaleza natural. Agora, Davi tinha comunhão com Deus, Davi tinha um grande problema que era ser ex-oficial do rei, ex-genro do rei, era um homem sem nada, sem proventos, sem nada. Só tinha a sua condição de lutar e a sua fé para vencer. Davi trouxe os seus pais, deixou seus pais na terra dos Moabitas, portanto seguros, e voltou para a caverna de Adulão. Mas Deus, nosso Deus, nos orienta nas coisas pequenas também. Deus enviou o profeta Gade. Deus enviou o profeta e o profeta deu um conselho. Os profetas de Deus podiam profetizar, podiam exortar, podiam aconselhar. Os profetas de Deus tinham liberdade. E o profeta foi ter com o Davi e deu um conselho sábio da parte de Deus: não fiques naquele lugar forte. O Saul tinha perfeita condição de cercar aquele lugar com todo o seu exército, cortar tudo que fosse de madeira, de árvores na região e incendiar aquela fortaleza para matar Davi, para matar os seus homens. Então, Davi recebe a orientação: não fiques naquele lugar forte. Vai fazer o seguinte: para confundir a cabeça do Saul,
você vai para um lugar aberto. Ele não iria te procurar lá de jeito nenhum. Entra na terra de Judá. Entra na terra de Judá. Vai ficar. Deus já tinha feito muitas vezes esse tipo de coisa. E Deus depois repetiu. Deus faz isso. Quando Acabe procurava Elias para justiçá-lo, para matá-lo, ele tinha profetizado aquela seca, e o ímpio é o seguinte: o ímpio faz o mal, o ímpio peca, o ímpio ofende a Deus, o ímpio blasfema, mas na hora do pega para matar, o ímpio bota a culpa nos outros. Então, o ímpio não ia ficar satisfeito com aquela situação. E o ímpio ia tentar matar Davi. Aconteceu isso com Elias. O rei Acabe, com a rainha Jezabel, tentaram matar Elias. Queriam trazer Elias na marra para humilhar, para matar. Deus faz isso. Deus mandou Elias ir ficar lá de campo, nas biqueiras do palácio do rei Etbaal, o pai da Jezabel. O rei Acabe ia procurar Elias em qualquer lugar, menos ali. Menos ali. E ele estava lá, quem sabe, vendo o palácio. Então, meus irmãos, estar na direção de Deus. Está na direção de Deus. O aprendizado desse texto, já pensou? O rei de Deus, um rei de Deus, já ungido, não estava reinando, mas era ungido de Deus, e pedir apoio ao ímpio, ao descrente, ao pagão, porque não confiava no ungido de fato, porque o Saul, ninguém pode dizer que não era ungido. Davi teve a oportunidade de matar e não matou. E quando alguém disse, você é muito besta, você podia agora resolver o problema. Longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Então, meus amados irmãos, o aprendizado é este. Nós precisamos da graça, precisamos ter prudência e vamos vencer. Você vai vencer, nós venceremos, seremos vitoriosos, porque o nosso Deus nos orienta para a vitória, nos encaminha para a vitória. Muitas vezes a gente não entende os passos, o que vai acontecer, os episódios da vida. Imagina o ungido de Deus pedindo favor a um rei pagão. E pediu favor, recebeu favor, seus pais ficaram seguros e ele livre para lutar pela nação, pelo Senhor. Que Deus abençoe e guarde você, sua vida, sua família, seus projetos, seja uma benção. E agora nós vamos orar, além de orar pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nós vamos fazer a oração pelo memorial. Amado Senhor, Pai querido que estás nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação, obrigado pelo teu profundo amor, obrigado pela tua instrução santa, nos fazendo andar na tua presença para vencer pelo teu poder. Abençoa e guarda os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, cada um, Senhor, que tem nos ajudado, os que nos ajudavam, Pai, e não podem mais, os que nos ajudavam, Senhor, e não tem mais desejo, ou não tem mais disponibilidade. Ó Deus, recompensa com a bênção dos céus a cada um, a razão tu conhece, opera na vida dos meus irmãos.
Agora, meu Senhor, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, dá graça ao teu povo, manifesta o teu poder, abençoa crianças, jovens, adultos, idosos, fragilizados, teus ministros, cada servo teu. Amado Pai, Deus bendito e fiel, ouve a nossa petição. Em o maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós vos saudamos com a paz do Senhor. E se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.